Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana estamos falando sobre o plano de ação, mais especificamente sobre controle e cronograma. E hoje eu venho trazer para vocês alguns tipos de cronogramas utilizados nas empresas. Só lembrando de um detalhe: cada empresa tem que entender a sua necessidade e implantar o cronograma que seja adaptado a ela, a sua necessidade, assim como um projeto pessoa física. Você também que tem um planejamento, colocou esse planejamento em ação, utiliza o cronograma que melhor se adapta à sua necessidade. Eu coloquei aqui alguns modelos, por exemplo, essa tabela está atividades, recursos humanos, dependência e duração de dias. Então, classifiquei as atividades aqui. Para cada atividade, numerei o número de recursos humanos. Se a atividade tem dependência, por exemplo, a atividade A, ela não tem dependência nenhuma, ela é primeira. Porém, a B, ela já tem dependência da A terminar. Assim, eu coloquei a duração de dias. Se a B tem dependência da A está terminada para ela dar sequência, então só após 2 dias que a B vai iniciar. Então, o cronograma me auxilia até no acompanhamento. Se eu estou vendo que não iniciei a tarefa B ainda, por quê? Houve um atraso na A, então eu estou identificando isso simultaneamente no momento que isso acontece. Deixei esse exemplo aqui para vocês, como por exemplo, a fazer, fazendo, feito e validado. A cada processo do meu cronograma, eu mudo uma etapa. Então, iniciamos aqui, eu classifico todas as atividades. A, quando ela passa a ser fazendo, eu mudo ela para fazendo. A B, quando ela passa para feito, já concluído, eu mudo, então tiro de fazendo, coloco em feito. E depois, por último, invalidado. Eu posso fazer isso, por exemplo, com post-it, ou eu posso usar simplesmente uma tabela. Aqui eu deixei toda preenchida só para vocês verem como fica. Um próximo cronograma que eu mostro para vocês, aqui eu tenho as atividades e projetos. Tenho aqui atividade 1, a quantidade de tarefas que essa atividade tem. Atividade 2, a quantidade de tarefas que a atividade tem. E assim, quando ela inicia cada tarefa e quando ela termina. Quando inicia, quando termina. E assim sucessivamente. Eu identifico todas, até identifico se uma tem dependência da outra para iniciar. Por exemplo, a A começou aqui em janeiro, mas a tarefa. Por que a atividade 1 começa em janeiro? Porque a minha tarefa 1 começou em janeiro, depois a minha tarefa 2 ela só iniciou em maio porque teve dependência da primeira tarefa. Então, esse cronograma me deixa uma visão de ocorrência, eu consigo identificar o processo como está caminhando. Assim como esse outro exemplo também, projetos e atividades, os meses, e aqui eu vou colocando, eu posso usar aqui, por exemplo, essa é uma forma de tabela, claro. Então eu posso usar dessa forma também e colocando o preenchimento e o decorrer do prazo que está sendo executado. Conforme o seu prazo, vai preenchendo as lacunas. Um outro modelo muito utilizado é um formato de Kanban, que a gente utiliza, pode ser com post-it, pode ser colocado na gestão à vista, como por exemplo esses cartazes que estão aqui em cima da tela. Aqui eu tenho o a fazer, em processo e o feito. Então eu posso utilizar esse modelo de Kanban. Todos os modelos são difíceis? Deixei aqui para vocês também uma EAP ou uma estrutura do projeto, né? Aqui nessa estrutura eu identifico, por exemplo, como eu posso estar trabalhando, quais são as atividades, a cada caixinha é uma atividade e a cada item aqui é a sua tarefa. Então, aqui dessa forma, dentro, por exemplo, de cada caixinha, eu posso colocar
o recurso humano que vai ser responsável e assim eu posso explanar. Então, esses são alguns modelos. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem auxílio ou acompanhamento para a implantação do cronograma na empresa de vocês, deixem aqui um recadinho que nós retornamos para vocês e auxiliamos no que precisar. Até mais!